No vídeo de hoje eu vou falar para vocês os tipos de intercâmbios que existem dentro de faixas diferentes de investimentos, desde os mais baratos até os mais caros, para você saber onde você está hoje, onde você poderia fazer um intercâmbio já, onde você precisa chegar para fazer um outro tipo de intercâmbio para você poder se planejar e perceber que não existem só intercâmbios caríssimos, existem intercâmbios mais acessíveis, existem vários tipos de intercâmbio, então é para te mostrar que existe um intercâmbio que vai servir para você. Mas Tarsila, será que tem intercâmbio que dá pra fazer com até 5 mil reais? Tem! Existe intercâmbio que dá pra fazer com 5 mil reais. É lógico que dentro de todos esses intercâmbios que eu vou falar, uma coisa que vai fazer bastante diferença é a distância e a duração. Dentro de intercâmbio de 5 mil reais, nós podemos fazer, por exemplo, um intercâmbio voluntário, que seja aqui na América do Sul, ou um intercâmbio em outro país, que seja mais distante por um tempo um pouco mais curto. Um intercâmbio voluntário através da Worldpackers, por exemplo, você vai ter hospedagem e alimentação inclusa, dependendo do emprego que você encontrar. E aí uma graninha talvez só para você se manter, para dar um rolê, para fazer alguma compra que você quiser, que já vai ser uma coisa extra, né? Já que os gastos principais serão cobertos pelo próprio anfitrião, a hospedagem e a alimentação. Então, através do site do Worldpackers, você pode fazer um intercâmbio voluntário de até 5 mil reais, dependendo do tempo que você for passar e para onde você vai. Um outro tipo de intercâmbio que tem um investimento baixo, que cabe na categoria de até 5 mil reais, é, por exemplo, o au pair nos Estados Unidos, que custa em torno de $700, já com a passagem inclusa. Você vai ser remunerado enquanto você estiver lá, então você basicamente só precisa ir. A próxima categoria vai entre 5 e 10 mil reais. E o primeiro intercâmbio que eu vou falar pra vocês é o intercâmbio de Camp Leader, que também é chamado de Summer Camp ou Camp Counselor, que é você ir trabalhar num acampamento de verão nas férias das crianças dos Estados Unidos, então entre junho e setembro. Esse intercâmbio, o investimento custa entre 700 e 900 dólares, mais ou menos, e em alguns casos a passagem vem incluída, outros casos não, e você também recebe uma ajuda de custo enquanto você trabalha lá, pelo tempo que você for trabalhar. Além disso, você vai ter hospedagem e alimentação inclusa. Próximo intercâmbio da categoria de 5 a 10 mil reais é o Work and Travel Chile. Ele não é exatamente como o Work and Travel dos Estados Unidos, porque você não vai receber por hora, porém você recebe hospedagem e alimentação do seu empregador também. A diferença de você fazer o Work and Travel Chile e um intercâmbio pelo Worldpackers, por exemplo, é que no Worldpackers, se eu não me engano, não tem estações de esqui. Vocês podem até comparar, se vocês quiserem. O Worldpackers seria mais barato, só que ele não tem alguns tipos de emprego que o Work and Travel Chile tem. Por que é interessante que eu tô falando dessa questão da estação de esqui? Porque muitas pessoas têm vontade de viver a experiência de trabalhar numa estação de esqui, porque elas vão poder passar 3 meses esquiando de graça, aprendendo a esquiar no inverno, na neve, só que elas não podem fazer o Work and Travel, porque precisa estar na faculdade, porque tem um limite de idade, e o Work and Travel Chile não tem, você não precisa estar na faculdade e não tem limite de idade, tem menos pré-requisitos que o Work and Travel dos Estados Unidos. Pessoas que querem viver uma experiência específica, de trabalhar numa estação de esqui, viver na neve por tanto tempo assim, aprendendo a esquiar de graça e tal, o Work and Travel Chile é uma opção. Além das estações de esqui, tem também escolas de surf, hotéis e também empresas de outros tipos de esportes ao ar livre. Então, o Work and Travel Chile está dentro da categoria de 10 e 15 mil reais, porque você vai precisar pagar o programa, que custa em torno de $1.000. O visto você não vai precisar, porque como somos brasileiros, podemos ficar lá até 3 meses sem visto. Se quiser ficar mais do que isso, aí você vai precisar tirar um visto específico. Passagem você vai ter que pagar também, mas a sua hospedagem e a sua alimentação vai ficar por conta do seu emprego. Dentro dessa categoria também podemos colocar cursos de idiomas que sejam ou em lugares mais próximos, por exemplo, os Estados Unidos, Canadá, do que, por exemplo, uma Austrália, e que sejam mais curtos também, que não sejam muito longos. Dá para você encaixar dentro de 15 mil reais, entre 10 e 15 mil reais, dependendo da carga horária do curso, da escola, da cidade, do tipo da acomodação. Tem como você conseguir encaixar dentro desses 10 e 15 mil reais. Também não poderia esquecer do Work and Travel, o nosso queridinho, o meu queridinho, que eu fiz várias vezes. Quando eu fiz ele pela primeira vez, estava mais barato do que isso. Eu acho que deu exatamente 10 mil reais com passagem, com visto, com programa, com tudo, porque o dólar estava mais barato, o programa também era mais barato e estava tudo mais barato, porque já faz 5 anos isso praticamente. Mas ele continua cabendo entre 10 e 15 mil reais e além disso você consegue ganhar uma grana muito boa. Então assim, você vai gastar entre 10 e 15 mil reais para ir, mas você pode ganhar isso e voltar com isso pro Brasil,
voltar com mais do que isso pro Brasil vai depender de onde, como você trabalha, vai depender da sua experiência, mas ele é um intercâmbio de trabalho remunerado nos Estados Unidos, né? Entre dezembro e março tem diversos vídeos aqui no canal sobre ele e ele tem um custo-benefício muito bom, porque você tem esse investimento, mas você consegue ganhar e economizar uma grana muito boa com ele, dependendo de como você for trabalhar. Entre 15 e 30 mil reais tem algumas opções, começando, por exemplo, por um curso de língua que seja um pouco mais longo ou bem mais longo. O intercâmbio de Work and Study também entra nessa categoria, que é o curso para estudar uma língua e trabalhar, e isso vai fazer com que o seu gasto lá seja reduzido, comparado a apenas você ir e passar um tempo lá estudando, né? Porque você vai receber, você vai trabalhar, vai ganhar dinheiro e vai acabar diminuindo o custo do intercâmbio enquanto você estiver lá. O outro tipo de intercâmbio dessa categoria é o Working Holiday, que é um acordo que existe entre o Brasil, a França, a Alemanha e a Nova Zelândia, que você tem permissão para morar nesses países por até 1 ano e trabalhar, é uma permissão de moradia e trabalho. Ele tem um custo de investimento baixo, porém ele tá dentro dessa categoria entre 15 e 30 mil reais, porque você precisa comprovar fundos financeiros para você ir. Você basicamente tem que pagar o visto e a passagem, a aplicação, que não costuma ser muito alto. No caso da França, o visto é até de graça. Eles exigem uma certa comprovação financeira, que, por exemplo, $2.400, 2.500 euros. Só que essa comprovação financeira, ela não é um gasto, é um dinheiro que você precisa ter caso você precise de uma ajuda para se manter nos primeiros meses que você vai chegar lá. Se você acabar gastando esse dinheiro porque não quer encontrar um emprego, porque não conseguiu encontrar um emprego por algum motivo, pode acabar qualificando essa comprovação financeira como um gasto. Por isso que eu coloquei dentro dessa categoria. Porém, se você trabalhar, você vai conseguir se manter com o dinheiro do seu trabalho, não é uma coisa que você vai ter que levar. Mas como tem essa comprovação financeira que eu comentei, eu coloquei nessa categoria porque é um dinheiro que você vai ter que separar para poder fazer esse investimento desse intercâmbio. A partir de 30 mil reais, o High School vai entrar nessa categoria, que é o intercâmbio para você passar o colegial, ou um semestre, ou um ano do colegial em outro país. Nós vamos colocar graduações, mestrado e doutorado também entra nessa categoria de intercâmbios acima de 30 mil reais. Também os colleges, que é uma coisa comum no Canadá, que é como se fosse uma graduação, mas é mais para um curso técnico que tem duração de 2 anos. Mas não se esqueçam que para muitos desses tipos de intercâmbio, principalmente os que envolvem cursos de ensino superior, graduação, mestrado, doutorado, até high school, existem bolsas, existem diversas formas de conseguir uma bolsa de estudos para estudar fora. Então, se você conseguir uma bolsa, o custo desse tipo de intercâmbio vai ficar muito mais reduzido do que isso. É que eu coloquei aqui como se você fosse fazer por conta própria, pagando do seu bolso para uma faculdade, para um curso, sem conseguir uma bolsa de estudos. Mas é óbvio que a melhor forma de você fazer é através de uma bolsa de estudos, que isso vai baratear muito o custo de um programa desse tipo. Espero que vocês tenham encontrado um tipo de intercâmbio que vocês podem se encaixar, ou talvez mais de um, talvez um agora, talvez algum mais pra frente, com um pouquinho mais de planejamento, mas é aquela coisa, não existe o melhor intercâmbio. O intercâmbio certo é o intercâmbio que você pode fazer e que se alinha com os seus objetivos. Você acha que você já pode fazer? Qual deles você vai ter que se programar um pouquinho mais para fazer daqui no futuro? Um beijo e até o próximo vídeo.